Há mais de 2.500 anos, no norte da Índia, nasceu um homem que mudaria para sempre a história da espiritualidade e da filosofia oriental. Seu nome era Siddhartha Gautama, filho do rei Suddhodana, líder do clã dos Shakya. Siddhartha cresceu cercado por riqueza, luxo e privilégios. Antes mesmo de seu nascimento, uma antiga profecia dizia que aquela criança teria um destino extraordinário. Ela poderia se tornar um grande rei ou abandonar tudo para se tornar um grande mestre espiritual. Temendo perder o filho, seu pai fez de tudo para mantê-lo distante da dor, da doença e da morte. Dentro dos muros do palácio, Siddhartha viveu uma juventude marcada pelo conforto. Casou-se, formou uma família e parecia ter tudo o que alguém poderia desejar. Mas um dia, ao deixar o palácio e caminhar entre o povo, ele encontrou uma realidade completamente diferente daquela em que havia sido criado. Pela primeira vez, viu a velhice, a doença e a morte. Diante do sofrimento humano, começou a questionar o verdadeiro sentido da vida. Determinado a encontrar respostas, Siddhartha abandonou sua família, sua riqueza e sua posição como príncipe para viver como um monge. Durante anos, praticou meditação e uma vida de extrema disciplina, acreditando que somente assim encontraria a verdade. Depois de perceber que nem o luxo nem o sofrimento extremo levavam à verdadeira sabedoria, sentou-se sob uma árvore e fez uma promessa. Não se levantaria dali até compreender a realidade por completo. Segundo a tradição budista, foi naquele momento que Siddhartha alcançou a iluminação. A partir daquele dia, ele deixou de ser conhecido apenas como Siddhartha Gautama. O mundo passaria a chamá-lo de Buda. Normalmente, a maioria das religiões tem como centro de sua fé um Deus, um ser onipresente que está em todos os lugares, onipotente, capaz de todas as coisas e onisciente, detentor de toda a sabedoria. É esse Deus quem cria o universo, estabelece as leis morais e dá sentido à existência humana. O budismo, porém, apresenta uma visão completamente diferente. Ao contrário de muitas religiões, o centro de sua filosofia não é um Deus criador, nem mesmo o próprio ser humano, mas a transformação da mente. Seu foco está na meditação, na paz interior e na libertação do sofrimento. Para Buda, o verdadeiro inimigo do homem não era um ser maligno, mas o apego aos desejos, a ignorância e tudo aquilo que aprisiona a mente. Por isso, o budismo valoriza virtudes como a compaixão, a humildade, a bondade e o desapego dos prazeres materiais. Segundo seus ensinamentos, viver apenas em busca da riqueza, poder ou prazer nunca será suficiente para alcançar uma paz verdadeira. Outro conceito fundamental é o karma. O karma é uma ideia também presente no hinduísmo. De forma simples, o karma é a lei da causa e efeito das nossas ações. Tudo o que fazemos gera consequências. Imagine uma pessoa que vive ajudando os outros, tratando todos com respeito e agindo com compaixão. Segundo o budismo, essas atitudes geram um bom karma, aumentando as chances de um renascimento mais favorável. Agora imagine alguém que vive mentindo, roubando e machucando as pessoas, e agindo apenas por egoísmo. Essas ações produzem um karma negativo, que pode resultar em mais sofrimento e um renascimento menos favorável. Segundo a tradição budista, uma pessoa com um karma muito positivo pode renascer como um ser humano em melhores condições, ou até mesmo como um deva, um ser celestial. Já alguém dominado por um karma negativo pode renascer como um animal, um espírito faminto ou até mesmo em um dos infernos budistas. Mas existe um detalhe importante: nenhum desses estados é eterno.
todos continuam presos ao ciclo conhecido como Sansara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Seja um ser humano, um animal ou um deva, todos continuam renascendo repetidas vezes. Enquanto estiverem presos ao karma, todos continuam renascendo repetidas vezes. Foi justamente tentando compreender esse ciclo que Siddhartha Gautama abandonou sua vida antiga. Depois de conhecer a velhice, a doença e a morte, ele percebeu que toda a riqueza do palácio não era capaz de impedir o sofrimento humano. Pela primeira vez, entendeu que nenhum prazer material poderia responder às grandes perguntas da existência. Então tomou uma decisão radical. Abandonou sua família, sua posição como príncipe e toda a riqueza que possuía. Cortou os seus cabelos, o símbolo de sua antiga vida. Vestiu as roupas simples de um monge. Iniciou uma longa jornada em busca da verdade. Durante anos acreditou que quanto maior fosse seu sofrimento, mais próximo estaria da iluminação. Jejuou por longos períodos. Levou seu corpo ao limite e praticou um ascetismo extremo. Mas depois de quase morrer, percebeu que havia cometido o mesmo erro de antes. Primeiro viveu nos excessos do luxo, agora vivia nos excessos da privação. Foi dessa experiência que nasceu um dos ensinamentos mais importantes do budismo, o caminho do meio. Segundo Buda, nem a busca desenfreada pelos prazeres, nem o sofrimento extremo conduzem à verdadeira sabedoria. O equilíbrio entre esses dois extremos é o caminho que leva à paz interior e finalmente ao estado conhecido como o Nirvana. Além disso, antes mesmo de alcançar o estado de Nirvana, Buda afirmou ter compreendido aquilo que chamou como as 4 nobres verdades, ensinamentos que se tornariam a base de toda a filosofia budista. A primeira verdade é que a vida envolve sofrimento. Todos os seres humanos, cedo ou tarde, experimentam a dor, a doença, o envelhecimento, a perda de pessoas que amam e, por fim, a morte. A segunda verdade é que o sofrimento tem uma causa. Segundo Buda, ele nasce do apego, dos desejos e da ignorância. Quanto mais o ser humano se prende a essas coisas materiais, ao prazer, ao poder ou até mesmo às pessoas, mais será seu sofrimento quando inevitavelmente perder aquilo a que se apegou. A terceira verdade afirma que é possível colocar um fim ao sofrimento. Buda ensinava que ao abandonar o apego e controlar os desejos, o ser humano pode alcançar a verdadeira paz, rompendo o ciclo do Sansara. E a quarta verdade apresenta o caminho para acabar com o sofrimento. Esse caminho ficou conhecido como um nobre caminho óctuplo, um conjunto de práticas que envolve agir corretamente, falar corretamente, pensar corretamente e desenvolver uma mente disciplinada por meio da meditação e da sabedoria. Foi a partir dessas 4 verdades que Buda construiu toda a filosofia do budismo, mostrando que a verdadeira transformação não acontece mudando o mundo ao nosso redor, mas transformando a nossa própria mente. E talvez o ensinamento mais fascinante da filosofia de Buda seja justamente o Nirvana. Ao contrário de que muitos imaginam, o Nirvana não é um lugar para onde alguém vai depois da morte. Segundo o budismo, ele apresenta um estado de libertação, no qual a mente deixa de ser escrava do apego, do medo e dos desejos. É o fim do sofrimento e do ciclo do Sansara. Essa ideia nos leva a uma reflexão profunda. Se tudo aquilo que possuímos é passageiro, por que se apegamos tanto aos bens materiais? Nossa riqueza, nossa juventude, nossos títulos e até mesmo as pessoas que amamos fazem parte de uma passagem temporária pela vida. Nada disso pode ser levado conosco para sempre. Existe uma antiga história da tradição budista que ilustra muito bem essa ideia. A história fala de um homem que vivia feliz ao lado de sua esposa. Com o passar dos anos, ela morreu.
Mas para a surpresa de todos, ele estava feliz. As pessoas esperavam encontrá-lo triste e calmo. Quando perguntaram para ele como ele conseguia suportar aquela perda, ele respondeu que compreendia a natureza da existência. Antes de nascer naquela vida, sua esposa já havia passado por outras existências e agora apenas seguia seu caminho. Assim como tudo o que nasce um dia morre, tudo o que chega também um dia parte. Para o budismo, sofrer pela perda é natural. O problema surge quando o apego nos impede de aceitar aquilo que faz parte da própria realidade. Talvez seja justamente essa a grande pergunta que Buda deixou para a humanidade. Se tudo nessa vida é temporário, por que nos apegamos tanto ao que inevitavelmente um dia iremos perder?